A única coisa que você pode fazer em 2021 para você se tornar um corredor melhor, eu vou falar aqui agora nesta aula. Você quer ver? Aguarda só um pouquinho que durante a aula eu vou falar só sobre isso, sobre a única coisa que você vai realmente fazer em 2021 que vai te tornar um corredor muito melhor. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Daniel Júnior, sou treinador de corrida, sou uma pessoa totalmente apaixonado por corrida, apaixonado pela vida, apaixonado pela minha esposa e pela minha filha. Eu sou uma pessoa muito feliz que quer ajudar todos vocês a ter uma qualidade de vida melhor, a serem pessoas melhores, a serem pessoas que corram cada vez mais, cada vez com mais saúde, com mais qualidade, cada vez mais longe, cada vez mais rápido, cada vez mais perto do objetivo de vocês. Beleza? Então é isso aí. O que hoje eu vou falar aqui é o quê? Vou falar sobre a única coisa que você pode, na verdade você vai fazer, né, em 2021 que vai te tornar um corredor muito melhor, tá bom? Então vamos lá, você que está aí me assistindo, primeiramente seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui nesta segunda noite com você, tá bom? Então, se você quiser colocar, tá? Você que está assistindo ao vivo, você depois que assistir gravado, colocar nos comentários qual é o seu objetivo para 2021, aquilo que você deseja alcançar na corrida, coloca aí, tá bom? Que vai ser bem interessante a gente ver aqui, tá bom? Então, com a chegada do ano novo, né, a gente pensa aí em várias coisas que a gente quer atingir, né, no ano de 2021, coisas que a gente deseja, e a gente faz esse planejamento, né, coloca essas metas e a gente busca alcançar essas metas aí durante um ano, né? Muitas vezes a gente consegue, outras vezes não, né? Vai depender muito primeiro da vontade, vai depender também da organização, né, do planejamento. Às vezes se o planejamento não é muito bem organizado, é difícil de alcançar. Então nessa live eu vou falar um pouco mais sobre corrida, né, e da única coisa que você deve fazer em 2021 que vai te fazer um corredor melhor. Quer saber qual é essa única coisa? Então vamos lá. Eu vou falar aqui, antes eu só vou tomar um gole da minha água para aquecer minha garganta. Quem está ansioso para ouvir, comenta aí. Toma uma aguinha. Beleza. Então vamos lá. A única coisa que você pode e deve e vai trabalhar em 2021 para fazer com que você seja um corredor melhor, não só um corredor, mas uma pessoa, aquilo que você deseja alcançar, é o quê? Anota aí, trabalhar as suas limitações. Sim, trabalhar as suas limitações. Bom, veja aí com você mesmo. Você sabe, né, que tem coisas que te limitam a fazer determinadas coisas que você gostaria de fazer, você gostaria de fazer mais coisas, mas você não consegue porque você tem, por exemplo, eu gostaria de correr num nível muito mais alto agora, mas o que está me limitando? Está me limitando que eu fiquei 2 anos meio parado e hoje eu estou correndo muito mais devagar do que antes, então eu tenho uma limitação que eu devo trabalhar. Né? Tem pessoas que querem, por exemplo, lá no fundo elas querem um dia poder correr uma maratona, mas elas têm uma limitação. Que limitação é essa? Uma limitação mental. Às vezes alguém falou para elas que é muito difícil, às vezes ela mesma acha que aquilo é muito para ela e acaba desistindo de um objetivo, de uma meta, porque ela tem uma limitação mental. Ela acha que ela não vai alcançar, então ela nem tenta, né? Então, é disso que eu tô falando, de limitações, você trabalhar as suas limitações, tá bom? Então vamos lá, falando mais exatamente da corrida em si. A gente está falando de limitação. Você, primeiro, é bom ter claro aquilo que você
quer alcançar, né, na corrida. Por exemplo, tem pessoas que estão aqui que talvez queiram começar a correr, então que a pessoa quer aí fazer os primeiros quilômetros dela, quer emagrecer correndo, a pessoa ela deseja aí mais qualidade de vida, mais saúde, ter uma vida mais ativa, um estilo de vida mais com exercício físico, né? E isso é muito bom. Tem pessoas que já correm, que querem aí desafios, né? Querem fazer aí alguma prova fora do país, querem fazer uma maratona em algum momento no ano, né? Então a gente tem aí várias pessoas, tem pessoas que querem ficar mais rápido, tem pessoas que querem voltar a correr, né? E, bom, você se encaixa provavelmente em alguma dessas situações. Primeiro, para você conseguir alcançar, né, aquilo que você deseja nesse ano de 2021, por isso é muito importante, né, você colocar para alcançar realmente o que você deseja aí dentro da corrida em 2021, não deixar muito para depois não. Por quê? Porque sim, você consegue. Você consegue independentemente da meta que você tem. E falando de limitação, a primeira limitação que eu vou falar, que é algo que a maioria das pessoas devem trabalhar, é o que? É a limitação mental. É a limitação de pensar que não consegue determinada coisa, determinado desafio, tá? Essa limitação mental, muita gente acaba sendo afetada por elas mesmas e também por terceiros que acabam falando que não é interessante, até mesmo treinadores. Eu conheci muito treinador, tá? Que fala pro próprio aluno, não, você não deve fazer isso em 2021, você não vai conseguir. E isso acaba limitando, a pessoa acaba deixando de fazer, acaba desanimando e ela acaba desistindo do sonho dela, né? Então, tem uma grande frase do autor chamado Napoleon Hill, tá? Eu vou falar a frase aqui em português, que é o que a mente pode imaginar, você pode alcançar, né? Então, por exemplo, você nunca correu mais que 10 quilômetros, mas você um dia gostaria de fazer uma maratona. Por que não fazer agora em 2021? Qual que é a sua limitação? O que te impede de fazer isso, né? De fazer uma maratona, mesmo que você nunca tenha corrido nem 10 quilômetros ainda, você que está começando a correr, o que te impede? Claro, o que você deseja. Se tudo for muito bem trabalhado, dá para fazer muito bem, tá? Então tem que deixar fugir essas limitações mentais, essa limitação que você tem na cabeça de que você não consegue, de que é difícil, eu tô muito sedentário, tá? Em 12 meses a gente consegue trabalhar muita coisa. Se a pessoa ela deseja, né, tem outro autor que eu gosto muito de ler, ele chama Brandon Burchard, que ele fala que em 6 meses você consegue praticamente atingir qualquer coisa que você deseja na sua vida se você der 100% de você, tá? Então, provavelmente, você tem um sonho meio distante na corrida, fazer lá, por exemplo, uma prova de 50 km de montanha. Sim, você que hoje não faz nenhum quilômetro, você consegue fazer uma prova de 50 km de montanha daqui a 6 meses. Claro, tem alguns riscos, você pode sofrer de muito treinamento, alguma lesão, mas se você realmente quer isso, você sim consegue alcançar, tá? Por exemplo, tem gente que quer fazer algumas provas mais rápidas, tipo, hoje eu corro uma maratona para 5 horas e quero esse ano fazer sub 3 horas. Depende, a gente pode trabalhar e sim, é muito possível de acontecer. Primeiro, você tem que ter a vontade. Segundo, depois da vontade, a gente tem que planejar. A gente tem que planejar muito bem. Existe planejamento para chegar até onde você deseja, né? E terceiro, não é só planejar, é você estar com alguém que vai te ajudar a chegar nisso. Geralmente um profissional, né? Ou uma cadeia de profissionais, né? Que vai aí, que vão te ajudar a alcançar. Porque sozinho você até consegue, mas vai demorar muito mais. Agora, acompanhado com as pessoas certas, você consegue encurtar o caminho, né? É o que eu falo para várias pessoas que querem começar a treinar, vêm me perguntar, falam assim, bom, você quer começar a correr sozinha, você vai cambaleando, você consegue, mas para fazer os seus primeiros 5 km vai demorar aí 6 meses, mas vamos lá, com um treinador em 8 a 12 semanas você já faz, com um treinador bom, né? Um treinador que saiba a metodologia correta, nem todos têm essa metodologia para iniciantes, mas sim, você consegue fazer aí muito mais rápido, muito mais encurtar esse caminho, né? Se você estiver com alguém que conhece. Beleza? Então, dica número 1 é o que? Se libertar dessas
O Júlio comentou ali das crenças limitantes, se você achar que não consegue. Eu vou contar uma história aqui muito legal. Eu, quando tinha 20 anos de idade, eu era. Eu comecei a correr, acho que com 19, 20. Eu comecei a correr provas de 10 quilômetros aqui em Curitiba. Eu fiz a 10 quilômetros da maratona de Curitiba em 2009. Aí em 2010 eu corri algumas provas de 5 e 10 quilômetros aqui em Curitiba. E eu em 2011 acabei me mudando para Portugal. Fui estudar lá, fui estudar um ano um ano de ciências do desporto em Portugal. E eu fui fazer uma prova de corrida em montanha, que eu tinha trabalhado em corrida em montanha aqui no Brasil. E eu falei, agora eu não preciso trabalhar, tô aqui em Portugal, vou participar para ver como é. Era uma prova de 12 quilômetros, era algo que eu estava acostumado a fazer, né? Eu pensei que ia demorar aí mais ou menos 1 hora para concluir a prova de 12 quilômetros. O que aconteceu? A gente corria, não tinha GPS na época. Corria, nós deu 1h10, deu 1h20, deu 1h30, não chegava nunca. Deu, nossa, tipo, tá errado, a gente tá no caminho errado, mas tinha as fitas marcando o caminho correto. E caramba, né? Daí até que já tinha passado 2 horas de prova, a gente chegou num ponto de abastecimento. O que é um ponto de abastecimento? É um local onde tem água, tem uma frutinha, tem uma coisa para os atletas se abastecerem, né? Se alimentarem durante a prova. E nesse ponto de abastecimento, eu cheguei lá e tinha alguns corredores perdidos comigo também, né? E a gente chegou lá e, nossa, não chega nunca e tal. Daí eles falaram assim, mas não, essa aqui é a prova de bicicleta, não é a prova de corrida a pé. Daí, caramba, que história é essa? Tinha uma prova de bicicleta no mesmo dia, na mesma hora, com as marcações iguais da prova de corrida em montanha. E o que aconteceu? Em algum momento a gente pegou, esses caminhos se cruzavam, e a gente pegou o caminho da prova de bicicleta e acabou fazendo muito mais quilômetros. E eu tava com esse grupo de corredores que se perderam, né? E eles estavam falando do quê? Que ia ter uma prova de 55 quilômetros daqui 1 mês e meio, era em setembro, outubro, daqui 1 mês e meio, lá no norte de Portugal, numa cidade chamada Barcelos. Para quem sabe um pouquinho de Portugal, é a cidade do Galo de Barcelos, né? Tem uma prova de 55 quilômetros, eu vou lá fazer, o cara falando e tal, daí eu, que legal, vamos lá também. Eu era uma pessoa totalmente inocente dessa parte de corrida, eu não sabia que 55 quilômetros era muito. Falei, esse cara que eu tava correndo do lado aqui, ele vai lá correr, então eu vou também, né? Vou ver como é que é essa prova, eu vou também. E foi muito legal, porque eu busquei informação, eu encontrei pessoas lá que me ajudariam a chegar nisso, pessoas que abraçaram a causa, né? Encontrei um treinador, uma nutricionista, um treinador chamado Antônio Nascimento e a nutricionista chamada Filipa Vicente. E eles me ajudaram, eles abraçaram, não, vamos lá, vamos alcançar esta prova, né? E 1 mês e meio, para quem nunca tinha corrido mais que 12 quilômetros, foi fazer uma prova de 55 quilômetros. Fui lá e fiz a prova de montanha, 55 km de montanha, em 8 horas e meia. Mais ou menos isso. E, bom, só a história dessa prova, ela serve para uma live, mas eu fiz em 8 horas e meia, uma ultramaratona. Eu nunca tinha corrido mais que 12 quilômetros. Faltando 3 semanas para a prova, eu fiz um treino de 40 quilômetros, daí perto da prova, né? Porque eu peguei a orientação desse treinador. E eu fui lá e fiz. E o que aconteceu? Eu acredito que se eu tivesse vivendo no ambiente que eu vivia aqui no Brasil, eu nunca ia fazer. Porque todo mundo que eu conheço no Brasil, que é do meu ambiente, iam me falar que, não, é muito, não faz, você tem que fazer 21 primeiro, você tem que fazer 42 depois para fazer uma ultramaratona. Eu fui lá e fiz uma ultramaratona de início. Não tô falando que você tem que fazer uma ultramaratona de início, que você sim deve fazer etapa por etapa, mas sim, é possível fazer algo que parece que para os outros não faz sentido. Se você treinar e fazer corretamente, dá certo. Eu fiz essa ultramaratona de 55 km no final de novembro e no primeiro fim de semana de dezembro, uma semana depois, em 2011, eu corri a Maratona de Lisboa. Eu fiz a minha primeira maratona depois da minha primeira ultramaratona. E uma semana de diferença uma da outra. Fiz todo quebrado? Fiz. Eu tinha 20 anos e aquilo
Ninguém me falava que aquilo era errado e eu ia fazendo. Em 2012, durante 6 meses que eu morei lá em Portugal ainda, eu fiz 9 ultramaratonas. Cheguei a fazer 3 de 100 quilômetros, num espaço que um ano antes eu nunca tinha corrido mais que 12 quilômetros. Eu virei um destaque lá dentro da ultramaratona. Por quê? Porque, primeiro, não existia essa limitação na minha cabeça. Não existia. Eu alcancei coisas que eu carrego até hoje. Eu carrego o amor pela corrida em montanha, eu carrego o amor pela ultramaratona. Por quê? Porque eu adquiri tudo aquilo quando eu estava em um ambiente onde aquilo era um pouco mais normal. As pessoas lá, as provas em Portugal de corrida, em trilha, de montanha, elas são mais longas que no Brasil. E as pessoas, é uma prova a distância menor que tem 30 quilômetros. E aqui no Brasil, tipo, 30 quilômetros muitas vezes é a mais longa. Então lá a cultura é diferente e fazia com que aquele ambiente te levasse a fazer distâncias maiores. Eu comecei a andar com pessoas muito loucas aí que faziam 100, 200 quilômetros e aquilo se tornou normal. Então, tá falando aqui da limitação. Ela é totalmente mental, né? A limitação, ela acaba sendo mental muitas vezes por a gente ouvir outras pessoas, especialistas que acabam falando que não é interessante, ou pessoas até que não entendem muito, mas acabam falando que não é interessante fazer isso, ou às vezes a nossa cabeça, em algum momento a gente viu que isso é demais, né? Fazer uma maratona é demais, e acaba não fazendo. Mas, vamos lá. Eu não estou falando só de quem vai correr ultramaratona, mas, por exemplo, quem vai correr os primeiros 5 km. Quem ainda não corre, parece que 5 km é a coisa mais distante do mundo. É muito. 10 km é demais. Pô, é daqui até o outro lado da cidade. Como é que eu vou aguentar correr tudo isso? Sim, é possível. E é possível em pouco tempo. Igual quem nunca correu, dá pra fazer 5 km de 8 a 12 semanas. Garantido. Seguindo passo a passo. Dá pra fazer. 10 quilômetros dá para fazer no máximo em 24 semanas. Dentro do período de um ano, uma pessoa que sai do zero, ela consegue fazer uma maratona. Completar. Não vai fazer para performance nem nada, mas ela consegue completar muito, muito, muito bem. Então, você aí que tem algum objetivo, que deseja isso, comece a pensar com carinho, anota isso que você deseja mesmo, não precisa ser não estava pensando para 2021, mas anota. Com certeza você consegue elaborar um plano ou chama alguém que vai te ajudar a alcançar isso. Seja um treinador, seja uma equipe aí que possa te ajudar. Beleza? Então eu falei aqui da limitação mental. A limitação mental, ela acaba impedindo a gente de alcançar muitas coisas. Beleza, trabalhei minha limitação mental. Vou alcançar tudo que eu quero. Agora existem outras limitações. E quais são? Bom, limitações físicas, né? Por exemplo, eu coloquei uma pessoa que sai do zero para alcançar 5, 10 quilômetros, 20, seja lá quantos quilômetros, quer emagrecer. Uma pessoa que é sedentária, ela tem várias limitações físicas. Geralmente, ela não é uma pessoa que tem um condicionamento muito bom, então ela tem que trabalhar esse condicionamento e também não é só através da corrida, tem que fortalecer o corpo dela para aguentar esses treinos, então tudo isso faz parte. Então, por exemplo, limitações que eu tenho físicas, eu sei que eu tenho que trabalhar para 2021 para eu alcançar o que eu quero. É o que? Eu estou pesando mais do que eu deveria estar pesando, então eu tenho que emagrecer. Então, estou trabalhando no emagrecimento. Se você sabe que você está acima do peso ideal, o peso é a tua limitação agora. Para qualquer objetivo teu dentro da corrida. Então, você tem que trabalhar isso, porque senão vai ser mais difícil. O que o peso pode atrapalhar na corrida? Primeiro, o peso pode atrapalhar você de conseguir alcançar aquilo que você quer. Pode demorar mais. Por quê? Porque você tem que fazer mais força para correr quando você tem mais peso do que deveria, né? Você gasta mais energia. Outra coisa, tem mais impacto no seu corpo. E o que esse impacto gera? Pode gerar lesão. Não sei se já teve canelite, já teve inflamação no joelho, já teve qualquer dor ali da cintura para baixo, até na lombar. Lombar principalmente também, né? Muitas vezes é por excesso de peso. Você está colocando
muito impacto num corpo que não está ali preparado. Então essa é uma limitação, se você está acima do peso. Para você que está acima do peso, ou que está um pouquinho acima, vai ter um desafio do dia 4 de janeiro até o dia 18 de janeiro aqui no meu Instagram, tá? Eu vou abrir as inscrições em breve, essa semana ainda, pra gente trabalhar o quê? O desafio é perder 3 quilos em 2 semanas. Eu vou passar aqui os treinos, eu vou fazer lives com pessoas especialistas, com nutricionista, com médico, com pessoas aí que vão ajudar a gente a perder esses quilos que a gente adquiriu entre o Natal e o Ano Novo e também entre o Ano Novo até o Ano Novo, né? Em 2020 inteiro, que 2020 foi um ano muito, muito, muito diferente, muito estranho. Essa pandemia aí não foi algo normal, né? Virou um novo normal, mas muita gente acabou relaxando, muita gente acabou ganhando peso. E agora o momento, ano novo, você precisa, né? Você faz o quê? Você coloca novas metas, você quer coisas novas, você quer uma mudança rápida e nada melhor do que mudar rapidamente já no início, não deixar para depois. Então no dia 4 de janeiro até o dia 18 vamos fazer o desafio aqui no Instagram. Fica ligado essa semana que eu vou abrir essas inscrições, tá bom? Então vamos lá, falei aqui tava falando de limitação física, né? Eu falei de uma, né? Agora, outra limitação física é o que? É você ter alguma lesão, algum incômodo em alguma articulação, né? Não sei se você sente algum incômodo na hora de correr, de fazer exercício ou de fazer qualquer movimento. Se você tem qualquer incômodo, você tem qualquer dor, qualquer coisa, você tem que muito rápido cuidar disso, ir atrás de um fisioterapeuta, ir atrás de um médico. Por quê? Porque isso vai te impedir de chegar onde você quer. Vai te impedir, você não vai conseguir. Por exemplo, se você tem uma dor no joelho que não está bem resolvida, que só aparece de vez em quando, ela vai aparecer no momento que você não deseja. Então você precisa tratar inflamações, precisa ali o Almeirinho ali colocou, depois que eu fazia academia tive problema no joelho, depois que fez academia teve problema no joelho. Eita, nós provavelmente fez algum exercício errado, teve derrame articular, né? Provavelmente teve aí fez mais forte do que deveria, o treinador orientou errado. Mas isso é uma limitação, né? Se você tem derrame no joelho, você precisa trabalhar isso para conseguir o quê? Para conseguir correr bem nesse 2021, né? Seja lá o que for, se tem dor no ombro, o ombro também trabalha na corrida, então você precisa trabalhar isso, você precisa resolver o quanto antes as suas limitações para você conseguir ter uma corrida melhor, você conseguir alcançar os seus objetivos. Por exemplo, na minha vida de corredor, eu fui uma pessoa que sempre perdi para uma limitação, que é o quê? O encurtamento muscular. O encurtamento muscular. Eu sempre fui muito encurtado, acho que devido ao treinamento também que eu fiz desde criança. Eu era atleta de futsal, fiz praticamente futsal dos 6 aos 20 anos de idade. E nunca trabalhamos no que eu treinei alongamento, fortalecimento era muito pouco, então trabalhava muito a perna, chute. E assim, quando eu fazia aquele alongamento de alcançar lá nos pés, eu alcançava o joelho. E o que isso me gerou quando eu comecei a correr, né? Ali com 20 anos eu comecei a fazer 21 anos comecei a fazer ultramaratona. Comecei já a fazer um alto nível assim de quilometragem, comecei a fazer provas muito grandes. E o que aconteceu? Lesões, atrás de lesões. Em 2012 eu tive uma grande lesão, uma lesão que me deixou praticamente 6 meses sem correr. Depois eu tive lesões em 2018, eu tive lesão e pequenas lesões ali em 2017 eu tive lesão. E por quê? Porque minha musculatura muito encurtada, meu alongamento não é muito bom, ou seja, minha mobilidade corporal não é muito boa, minhas articulações elas não conseguem se mexer como elas deveriam. E o que acontece? O corpo ele trabalha de uma maneira que, por exemplo, se eu faço algum movimento que é um pouco fora do padrão, por exemplo, tô correndo e acabo tendo que desviar de alguém, ou vou fazer uma corrida muito forte, esse encurtamento pode fazer o quê? Pode me gerar uma lesão. Em 2017, 2018, eu tive lesões fazendo treinos de tiro intervalado, né, que eram muito rápidos, a musculatura, quando eu faço o tiro, alongo a passada, quando eu faço uma corrida muito rápida, a passada alonga a musculatura. E o que acontecia? Alongava a minha musculatura que não estava bem alongada já de anos e lesão, estourou a musculatura, né? E também
Eu me machuquei 2 vezes jogando futebol, isso burrice total. Mas por quê? Por causa de encurtamento muscular, despreparo, também falta de fortalecimento. Então, eu coloquei pra mim mesmo que eu tenho que trabalhar essas limitações, tipo agora que eu tô trabalhando, fazendo fortalecimento, fazendo fisioterapia esportiva, tô fazendo RPG, que é uma técnica aí da fisioterapia também para melhorar a postura. Tô trabalhando isso agora nesse fim de 2020 para conseguir correr numa postura ótima, conseguir, se tiver que correr rápido, alongar minha passada sem problema nenhum, prevenir todos os problemas. Você trabalhar as suas limitações, você previne todos os problemas. Todos os problemas não, mas os principais. Você tem que trabalhar em cima das suas limitações principais, né? E aquilo, cadê ali o Almerim mandou o médico, mandou fazer fisioterapia. Fisioterapia é ótimo, até para quem não tem nenhuma dor, nenhuma lesão, é legal fazer fisioterapia para alinhar o corpo. Muitas vezes a gente tá com o corpo desalinhado, o quadril tá mais para um lado que para o outro, muitas vezes a coluna ela tá mais achatada, a gente precisa colocar ela de um jeito mais ereto, para você ter uma postura legal. Então fisioterapia esportiva, né? Tem um RPG, tem a quiropraxia, que é bem interessante, é interessante fazer para você eliminar algumas limitações que possam aparecer. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, o que eu falei? Eu falei de limitação, tá? Limitação mental, no início eu falei, né, que te impede de chegar aonde você deseja, porque a sua cabeça, ela te coloca pensamentos ali que você não vai alcançar, que é muito difícil, que tal pessoa não conseguiu, como é que eu vou conseguir, né? Você precisa trabalhar exatamente o contrário, precisa trabalhar essa parte mais positiva, você acreditar. Não é só o fato de acreditar, muita gente fala, você tem que acreditar, acreditando você consegue, então você tem que acreditar e fazer. Acreditar, planeja e faz, né? E dentro disso, depois eu falei das limitações físicas, né, que você pode ter, que são limitações de dor, de incômodo, de encurtamento, de falta de fortalecimento, né? Também outras limitações físicas que você pode ver, que você deve fazer agora em 2021, que é o seguinte: você deve fazer o quê? Um check-up médico. Você tem que fazer, você que corre todo ano tem que fazer. Por quê? Mas eu corro, por que eu tenho que fazer check-up médico? Eu já sou saudável. Tem. Vou te falar o porquê. Porque você, por exemplo, tá vendo? Eu tô parado aqui, tô sentado. O meu corpo, ele tá funcionando em estado de repouso. Ou seja, minha pressão tá normal, o corpo tá funcionando normalmente. O que acontece na hora que eu saio para correr? Eu coloco o corpo em movimento. O corpo em movimento, o que acontece? Ele exige o quê? Exige que a circulação trabalhe, o pulmão trabalhe ali, o coração bate mais forte. Você coloca o teu corpo num estado de funcionamento mais alto, né? Numa rotação mais alta de tudo, a pressão aumenta, tudo aumenta. E para isso acontecer, o corpo tem que estar muito bem. Muito bem. Por exemplo, a gente mora no Brasil, segundo dados do IBGE, 12,8% dos brasileiros têm colesterol alto. A chance de você ser um desses brasileiros é enorme. E o que acontece se tem colesterol alto? Se você fazer um exercício de alta intensidade, pode acontecer de entupir uma veia, você ter algum problema cardiorrespiratório, algum problema na circulação. Então, é muito importante fazer um check-up médico. É muito importante ver o que o médico vê. Ele primeiro vê os exames de sangue, vê como é que está o colesterol, a parte de glicose, né? Para ver se está tudo bem, a parte de gordura, para ver se está tudo bem, né? Se não está tudo bem, sim, você vai ter que fazer exercício, mas vai ter que fazer exercício de uma maneira diferente, uma maneira mais leve, de uma maneira que faça com que você vá eliminando isso que deve ter em excesso, né? Se for colesterol, se for gordura, se for açúcar no sangue, né? Então o exercício ele não vai ser igual em todos os momentos, ele vai ser diferente, ainda mais se tiver alguma coisa diferente, alguma anomalia aí nos seus exames, tá? Então falando dos exames, eu falei aqui dos exames de sangue. O médico tem que ver também como é que tá o teu coração, fazer o que? Aquele eletrocardiograma. O eletrocardiograma não só aquele parado que a maioria faz, né? Que você deita lá e coloca os pininhos aqui, vê se o coração tá batendo tudo bem. Legal, perfeito.
Não, não, porque você está parado, você está em repouso. Só mede o que está acontecendo em repouso. Agora, você correndo, você exercício, será que é a mesma coisa de você parado? Não, não é. É o quê? É diferente. E é diferente por quê? Porque o corpo tá lá trabalhando, tá lá. Igual, o carro parado funcionando na garagem, ele não quebra, não acontece nada com ele, porque tá parado. Agora, bota o carro para andar, o carro velho, lá pra você ver que não pode dar problema, tá há não sei quantos anos sem manutenção lá, 8 anos sem manutenção, 5 anos sem manutenção, 3 anos sem manutenção. A chance de estourar alguma mangueira que ficou velha, alguma coisa, é enorme. E é a mesma coisa com o corpo. Mesma coisa com o corpo. Mesma coisa. Se você, por exemplo, tá um tempo sem treinar e vai voltar a treinar, você obrigatoriamente tem que ir no médico ver se está tudo bem. Obrigatoriamente você tem que ir no médico ver se está tudo bem. Tá? O exercício vai ajudar a melhorar se não estiver tudo bem, mas com certas restrições. Geralmente tem que ser muito de leve, vai depender do problema que tiver. Claro, muitas vezes não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, você tem que ver como é que está teu pulmão. Muita gente no Brasil também tem bronquite, tem um problema no pulmão, e isso é muito importante de ver, né? Porque às vezes o exercício ele, em determinadas intensidades ele vai prejudicar e vai atacar ali, né? Outra coisa, é interessante ver se não tem alguma arritmia no coração. Muita gente tem alguma arritmia. A arritmia é uma diferença de batimento, é uma coisa que é uma anormalidade ali no batimento do coração. O coração ele tem 4 cavidades ali, pode ter alguma diferença. Então, o eletrocardiograma em esforço ele vai ver isso, que você vai estar correndo, geralmente aquele teste na esteira, você vai ver se está tudo bem, né? E o médico vai ver se está tudo bem, legal, está liberado, se não está tudo bem, a gente vai ter que fazer o quê? Alguma fisioterapia, algum tipo de exercício mais leve, mas o exercício ele sempre vai te ajudar, tá? Hoje eu fiz um post, para quem não viu, eu postei às 15 horas, se você está há mais de 2 semanas ou há mais de 2 semanas sem fazer exercício, você não está cuidando de você, você está pouco se lixando para a sua vida, porque você não está cuidando da coisa mais importante do mundo, que é o que? É o teu corpo. Sem o teu corpo, você não consegue nada. Você não consegue nada. Sem o teu corpo bom, por exemplo, tá sem treinar, tá sedentário, você vai trabalhar, você não vai trabalhar num ritmo legal. Você vai, às vezes se estressa, às vezes se sente muito mais cansado do que antes. Agora, se você estiver treinando, tua disposição vai estar lá em cima. Por quê? Porque o teu corpo vai estar saudável, o teu corpo vai estar bom, né? Nem sei por que eu entrei nesse assunto. Pra falar a verdade aqui, eu planejei uma live e tô falando total diferente. Falei, eu não ia falar de limitação, mas meu Deus, tipo, as pessoas precisam trabalhar as suas limitações. Então vamos lá. Eu falei aqui, né, da limitação totalmente física, né? E beleza, professor, tá, como é que eu vou trabalhar as minhas limitações? Como? Como que eu tenho que trabalhar isso, né? Às vezes eu não sei nem o que eu quero. É interessante você planejar, você colocar metas, né? Colocou a meta, vê o que você tem que fazer para alcançar, né? Tem que fazer para alcançar essa meta, por exemplo, quero correr no fim do ano 21 km. O que você tem que fazer? Tem que treinar 3 vezes por semana, tenho que seguir os treinos, aumentando os treinos aos poucos, tenho que ter um treinador para me ajudar, você vê as coisas que você tem que fazer. Você tem que olhar também as coisas que estão prejudicando você nesse momento, né? Suas limitações. Tipo, eu sou uma pessoa que adoro comer besteira, como pizza 3 vezes por semana. Bom, isso é uma limitação, você vai ter que eliminar isso, essa é uma limitação ruim. O que mais? Você é uma pessoa que vamos lá, você quer fazer 21 km no fim do ano, mas você tem uma dor no joelho. Bom, você tem que trabalhar isso, você tem que fazer um check-up para você ver se você tem alguma limitação física também no nível cardiorrespiratório ou no sanguíneo. Então você tem que trabalhar tudo isso. E o que? Tem limitações que, por exemplo, tem um joelho doendo. Bom, coloca um prazo para você resolver isso, né? O interessante é você trabalhar o quanto antes possível em cima disso, procurar um fisioterapeuta, procurar um ortopedista, tá? Procura, e o que você vai fazer? Você vai ali dar o teu máximo para quê? Para que na maior parte do teu tempo até alcançar o teu objetivo, você não esteja mais com aquele problema, né? Então, claro que são vários problemas, a Ana colocou ali, cãibra na perna, tenho que ter medo, você não tem que ter medo. Ana, cãibra é super normal para quem corre, tá? Pelo que eu te conheço, você corria antes, né? Deu uma parada e voltou a correr. O que aconteceu? Você passou por um momento inativo, né? Você
tua musculatura não trabalhava, ou não sei se você fazia outra atividade, mas a tua musculatura não fazia o movimento da corrida e de repente você começou a correr e você começou a gostar de correr e você colocou muita atividade na sua perna. O que acontece? Está dando cãibra, ela não estava totalmente preparada para isso. E o que acontece? A cãibra é um sinal de proteção. É para você o quê? No momento, você dá uma aliviada, você parar, você descansar. Por quê? Porque se você continuar com a cãibra, vai gerar uma lesão, vai gerar uma distensão, vai gerar uma contratura. Então, a cãibra ela avisa, opa, não tá legal, espera um pouco, tá? E o que pode estar gerando essa cãibra? Pode ser a tua alimentação ou hidratação que não está correta. É interessante ingerir o que? Mais sais minerais, né? Mais alimentos com sal, mais carboidrato, tá? Depende, pode ser isso, tá bom? Pode ser isso que você talvez não esteja recuperando tão bem dos treinos. Não sei como é a tua alimentação, mas provavelmente se for alimentação por causa das câimbras, você tem que comer um pouquinho mais, tem que se hidratar melhor, tá? Pra quê? Porque daí o músculo ele vai recuperar melhor treino após treino e tua musculatura vai estar mais forte, tá? Você vai estar mais preparada. Pode acontecer que a musculatura não é nem alimentação, mas a musculatura está fraca, você precisa fazer um fortalecimento, tá? Um fortalecimento. Como é que eu faço fortalecimento, professor? Pode fazer sozinho, pode fazer agachamento, pode fazer exercício de perna, né? Passada, pode fazer vários exercícios de perna, por conta própria você consegue. Ou você procura um profissional que possa te ajudar neste caminho, tá? Ou é alimentação, ou é a parte que a musculatura está fraca. Pode ter a ver com o quê? Com o intervalo de descanso dos seus treinos. Se você não está descansando entre um treino a outro, pelo menos se você voltou a correr faz pouco tempo, você tem que estar correndo 3 a 4 vezes na semana. Se você estiver correndo mais, pode gerar cãibra porque a musculatura não recuperou. Dela gerar cãibra, tipo, para de fazer movimento, preciso recuperar, não vai me botar em ação não, meu. Ou pode ser o seguinte, às vezes você treina 3 vezes por semana, mas faz lá segunda, terça e quarta, né? Tipo, não dá um descanso para a musculatura, já treina um dia após o outro também, a musculatura não aguenta e ela vai dar cãibra para o quê? Para falar, para. Não sei se você já viu maratonistas, né? Não sei se você assistiu uma maratona, alguma coisa, se esteve presente, mas a maioria dos maratonistas tem cãibra lá pelo quilômetro 30, 30 e pouco, deita no chão e não aguenta mais, dá uma dó. Mas não tem que ter dó não. A maioria tem cãibra por quê? Porque não treinou corretamente. Geralmente são os mais lentos. Não tem nenhum problema em ser lento, mas o problema é o que? É não treinar corretamente para maratona, que vai gerar cãibra, porque a musculatura chegou num ponto que ela já não aguenta mais e a cãibra vem lá para proteger o movimento, para proteger ela e faz ela parar, né? Na base da dor. Né? Muitas vezes a pessoa continua depois e muitas vezes aparece uma lesão depois da maratona, essa pessoa fica 2 meses sem correr. Que mais? Aqui a Ana falou, sinto como se fosse uma fraqueza, estou correndo pelo menos 5K todos os dias. É o que você está fazendo, você está correndo 5K todos os dias, você deveria estar correndo menos, por exemplo, corre pelo menos 3 a 4 vezes na semana, porque a tua musculatura está cansada, o movimento é repetitivo, e faça nos outros dias, se você, eu tenho que treinar, faça treino de fortalecimento, treino funcional, agachamento, treino para o abdômen, faça treinos diferentes, porque, boa Ana, isso aí, a gente vai te orientar certinho, fica tranquilo. Mas tem que trabalhar isso, né, e é o que eu falei, eu vou pegar o gancho aqui, Ana, de você ir sozinha, né, até buscar um objetivo, vamos lá, que o objetivo é fazer uma maratona, você sozinha, por exemplo, correndo 5 km todo dia, você chega a fazer uma maratona, pode ser daqui a 2 anos, e olhe lá, mas vai ter lesão, vai ter não sei o que lá, mas acompanhado de um treinador, de uma pessoa que conhece, você chega em 4, 5, 6 meses, você chega muito antes, porque o treinamento ele fica inteligente. O treinamento ele fica totalmente direcionado e muitas vezes o treino não é aquilo que a gente pensa. Putz, eu tenho que correr todo dia. Mas tem um amigo lá que faz maratona que corre todo dia. Bom, mas ele é uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. Eu tenho um corpo diferente, eu respondo de um jeito diferente. E tem um padrão, na verdade, para quem
está iniciando, quer alcançar grandes distâncias, tem um padrão certo do que tem que fazer, do que não tem que fazer. Só que isso não é muito de conhecimento comum, é mais de conhecimento de pessoas que estudam, pessoas que vivem o treinamento. Então é interessante você procurar ajuda. E sim, dá tempo sim, a julho de 2021 tem 6 meses aí para treinar. Com certeza dá para fazer uma maratona super bem. Vai sofrer um pouquinho sim, porque treinar para maratona não é fácil. Olha, 21K é meia ainda, meia tá melhor do que maratona, mas 21K dá para fazer aí. Você que já corre, para fazer 21K legal, eu faço geralmente com meus alunos um programa, vai dar 24 semanas, 6 meses exatamente para você fazer 21K, bem legal, 6 meses. Tá perfeito. Se fosse uma maratona, a gente conseguia colocar também. Se fosse qualquer desafio em 6 meses, a gente adapta e você consegue fazer, tá? Desafios mais altos eu digo com mais quilometragem. Eu tenho aluno que faz provas de 200 e poucos quilômetros. Esse sim a gente tem que trabalhar de maneira diferente, sim. Quanto mais ambiciosa a meta, maiores os riscos. Então a pessoa tem mais risco de machucar e tudo mais. Mais risco de desanimar, mais risco de várias coisas, mas o importante é estar ciente de tudo isso, mas com certeza consegue, tá? Consegue, sim, o preço vai pagar mais para depois da prova, tá? Aí, Ana, você colocou aí 6 meses de treinamento, você faz sim, menos de 2 horas, consegue fazer sim, total, natural. O que eu falo, né, na verdade, não é só tipo, beleza, meu treinador lá vem me ajudar e tal, mas você tem que fazer os treinos corretos. Quem aí treina comigo sabe que eu falo, o treino tem treino que é leve, tem que ser determinado tempo, tem que ser leve, tem gente que não gosta de correr leve, treino que é mais pesado, é importante, o treino tem que ser forte, então tem que respeitar cada treino na sua intensidade, porque é uma fórmula mágica tudo isso, sabia? É uma fórmula mágica que vai te levar até onde você quer, só que o corredor ele tem que ter consciência que aquilo realmente vai levar. Por isso que eu falo para as pessoas, perguntem, não só para quem é meu aluno, mas aqui direto no Instagram eu falo, faça pergunta sobre corrida, faça pergunta, me pergunte por quê, quais são as suas dúvidas, por quê, porque eu tenho mais ou menos a fórmula, mais ou menos o quê? Eu tenho a fórmula mágica para você chegar até onde você deseja na corrida. Basta você sugar as informações, porque são aí desde 2009 estudando corrida, então estudando e vivendo, então a gente sabe muito, muito, muito bem como é que faz. Praticamente aí mais de 1000 alunos passaram nas minhas mãos e alcançaram muitas coisas, então a gente sabe bem como é que funciona. Ana, quero completar, eu não me preocupo tanto com o tempo, só quero conseguir completar correndo. Com certeza consegue, Ana, consegue e muito, muito, muito bem. Beleza? Aqui o Guto mandou oi, a Lúcia, legal, a galera tá aí. Bom. Galera, quiser mandando perguntas, a gente vai conversando, tá bom? Eu tava falando bastante aqui, pra quem não iniciou, eu tava falando que a única coisa que você deve, pode e vai trabalhar em 2021 que vai te fazer alcançar aquilo que você deseja, vai te fazer um corredor melhor, o que é você trabalhar as suas limitações, sejam elas mentais, sejam elas físicas, tá bom? Falei bastante de limitações mentais, contei uma história bem legal que da minha primeira ultramaratona, que não tinha ninguém para falar que aquilo era difícil demais para mim, então eu fui e fiz, depois que me falaram que era muito difícil, mas eu já tinha feito, já tinha descoberto o caminho, e daí ninguém me parou mais. Também falei de limitações físicas que nos impedem. Pode ser você estar acima do peso, pode ser você ter alguma lesão, né? Pode ser você ter algum encurtamento, a fraqueza muscular. Então, existem aí várias limitações. Foi uma limitação, professor, minha musculatura tá legal, tudo tá legal, acho que eu não tenho nenhuma limitação. Mas, provavelmente você tem que estar trabalhando, vamos falar, outra coisa que você deve saber em 2021, que não é só a corrida que você tem que trabalhar. O treinamento esportivo, ele é dividido em 3 partes, 3 valências físicas que a gente tem que trabalhar. Uma é a resistência, que é a corrida. Quem está aqui quer correr, então treina a corrida, provavelmente. Quem não treina vai começar. É a resistência, tem que trabalhar. A outra é o que? É o fortalecimento.
tem que trabalhar fortalecimento. Se você é corredor e não trabalha fortalecimento, o que está acontecendo? A sua musculatura ela está enfraquecendo. Bom, mas eu corro, como é que a minha musculatura está enfraquecendo? A tua musculatura das pernas pode estar legal, porque ela está trabalhando, mas e a musculatura de abdômen, e a musculatura de braço, de ombro, a musculatura geral do teu corpo? Ela não está trabalhando se você não trabalha fortalecimento, tá? Claro, fortalecimento de maneira correta. Então, e também falei que as pernas estão trabalhando, mas o que acontece? A gente nas pernas também, se você não faz fortalecimento de perna e só corre, por exemplo, você corre só no plano, vamos lá, você mora num lugar que não tem subida e descida, o que acontece? Pode enfraquecer glúteo médio, tá? E isso vai desestabilizar o teu joelho, você vai ter dor no joelho. Então, se você não faz agachamento, se você não faz fortalecimento e só corre em lugar plano, uma hora vai enfraquecer isso, tá bom? Você vai perder estabilidade de joelho, que é o quê? Toda a musculatura ao redor do seu joelho, de coxa, ali panturrilha, tem que estar muito bem trabalhada. Se você não estiver fazendo fortalecimento, você vai perder estabilidade, você pode torcer pé, pode torcer tornozelo. Tá? E isso tem que ser sempre trabalhado, até se você não sente dor, até se você não sente que isso precisa, mas uma hora vai precisar. E você não vai precisar pagar a conta cara lá na frente. Comece a trabalhar agora, que você já sabe, você está aqui, tá? Então, trabalha fortalecimento. Pô, professor, mas como é que trabalha fortalecimento? Já tem que correr, eu não tenho tempo, não sei o que lá. Divide os treinos. O exemplo da Ana ali. Ana, vou pegar no seu pé. Ela lá corre todo dia 5 km. Pera, vamos lá, vamos dividir os dias. Vamos fazer alguns dias de fortalecimento e alguns dias de corrida, né? Não precisa, a gente não precisa só correr, a gente tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, é muita coisa. Não, a gente consegue fazer. Por exemplo, hoje eu fiz fortalecimento de manhã, eu corri na hora do almoço e eu pretendo fazer um alongamento. Falo pretendo porque vai que essa live vai até 10 horas da noite. Mas eu pretendo fazer um alongamento agora à noite, trabalhar tudo. Que é a terceira coisa, que é a terceira valência que eu ia falar aqui, é o alongamento. Alongamento, a mobilidade do corpo. Se você não trabalha só alongamento e se você é uma pessoa encurtada, uma hora vai dar lesão. Sim, vai dar lesão, ainda mais se você exige do seu corpo. É uma coisa que tem que ser trabalhada todo dia, você tem que alongar, fazer alongamento e de preferência fora da hora do exercício, tá? Para realmente o alongamento funcionar. Então são essas três valências que você, sim, que corre, deve trabalhar em 2021 se você quer ter sucesso aí nas suas metas da corrida, tá bom? Professor, não sei o que fazer. Manda pergunta aqui. Vamos ver se alguém mandou pergunta aqui. O Eduardo mandou você. Esse é o cara. O cara é você, Eduardo. O cara. Maratonista. Esse é o cara. Já estou com medo de voltar do caminho. Perda pra corrida. O quê? Não, peraí. Vamos. Aqui. Beleza, aprendendo muito com essa live, Rosa. Show de bola, Rosa. Manda a sua pergunta aí se tiver dúvida, tá bom? Vamos ver se tem mais coisa aqui pra cima. Vamos lá. Aliana, professor, tomar malto quando faço caminhada longa, no caso, que farei o caminho da fé. Acho que pode me prejudicar depois da corrida? Bom, eu não sou nutricionista, então eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu acho que não influencia em nada não, tá? Mas em caminhada eu acho meio desnecessário você tomar carboidrato, assim, suplementação. Só se você quiser levar o menos peso possível, daí sim. Mas se alimenta normal, ainda mais se for caminhada com alimentação normal, eu acredito que vai servir melhor. Claro, talvez tenha uma nutricionista te indicando, beleza. Mas quando você tem tempo para se alimentar, você caminhando pode comer, né? Caminhada você pode sim comer alimentos mais sólidos, né? Não líquidos, come normal. Agora, se sim você quer carregar menos peso, a malta é bom, a malta é bem bom. E se puder misturar uma proteína no meio, melhor ainda, tá bom? Porque vai te ajudar a recuperar a musculatura. A malta, ela só dá energia, tá? E numa caminhada aí de vários dias, né, que você falou que vai fazer o caminho da fé, provavelmente aí de 5 dias pra frente, eu acredito, é bom ter uma reposição de proteínas, né? Se você não for ingerir nada, alguma carne, alguma coisa, é bom colocar alguma suplementação também. Mas isso é bom ver com o nutricionista. Eu não sou a pessoa certa para estar prescrevendo essas coisas, tá bom? A Ana falou, já estou com medo de voltar do caminho. Perda para corrida. Não, se fazer o caminho, dá uma descansada, daí volta a correr, sem problema nenhum.
A Rosa, estou tratando uma lesão no joelho, breve voltarei a treinar. Isso aí, Rosa, provavelmente o seu tratamento deve estar tendo fisioterapia, fortalecimento. Você falou fortalecer agora, né? O importante é, tratou, não para mais de tratar. Continua tratando o tempo todo. Continua fazendo os exercícios, porque você vai manter o seu joelho sempre bom. Porque se você parar, o que acontece? Volta ao normal. A lesão volta. Você sempre tem que continuar fortalecendo, tá bom? A Rosa mesmo falou, me ferrei correndo sem fortalecimento. Não ter fortalecimento, não trabalhar fortalecimento é uma coisa que pode não acontecer nada, mas uma hora pode acontecer. Ficou meio contraditória essa frase. Mas assim, opa, peraí que fiz coisa errada aqui. Beleza, olha que o Júlio fez um comentário. Há 10 a 13 dias, né? A Ana falou ali no caminho da fé. Legal. Faz esse caminho e dá uma descansada. Descansa 2, 3 dias, depois não faz nada. Fica deitado o dia inteiro. Tem que trabalhar também, né? Mas depois de volta a correr bem aos poucos, porque vai judiar um pouquinho do corpo caminhar tudo isso, tá bom? Mas se quiser orientação, vai me perguntando que eu vou te ajudando, tá bom? O Júlio ali corri 5 anos por conta, consegui algumas metas, porém sempre sofridas. Agora iniciando os treinos orientados já percebo uma diferença. Legal, Júlio, falar bem da sua situação assim, né? Que é a questão que eu falo, sozinho você consegue, mas vai demorar muito mais. Agora acompanhado com alguém que conhece você, encurta o caminho, né? O que acontece? O treinador encurta o caminho. Então, você consegue chegar onde você quer de uma maneira mais rápida, né? De uma maneira mais inteligente. Então, por exemplo, muita gente que corre por conta acaba fazendo treinos iguais, acaba fazendo lá, sempre treinos de rodagem. O que são treinos de rodagem? Treinos contínuos sempre. E esses treinos, o que acontece? Eles não geram uma supercompensação. Falando numa língua mais normal, supercompensação é o quê? É fazer com que você no próximo treino esteja melhor, no outro treino esteja melhor, e no outro treino esteja melhor, esteja uma evolução. Você acaba ficando mais estável, sempre no mesmo lugar, tá? Se você treina sem uma metodologia, tá? Uma metodologia que tenha um profissional te indicando, ou que você possa, às vezes você compra um livro, alguma coisa que tenha um passo a passo de como treinar, você seguindo a metodologia você vai ver. E o que a maioria das metodologias de corrida tem que faz você conseguir correr e evoluir de uma maneira bem rápida, né? É o que? Treinos muito variados, treinos em ritmos leves, em ritmos mais moderados, em ritmos mais fortes, tá? Só que tudo tem que estar no lugar certo, porque tem gente que corre forte e vai correr forte todo treino, ou faz treinos mais fortes do que treinos leves. Existe uma progressão, né? Todo mundo tem que começar correndo leve. Depois, essa pessoa vai colocar um treino forte por semana. Depois ela vai aumentar para 2, depois vai aumentar para 3. Daí tem que trabalhar o número de semanas que essa pessoa vai treinar, de acordo com a realidade dela. Tem que ver também como é que vai ser, o quanto de velocidade vai ser estímulo forte. Então tem várias variáveis que a gente tem que trabalhar para evoluir. E isso muda de pessoa para pessoa. Não adianta o treino do Júlio ser o mesmo treino da Ana. São duas pessoas totalmente diferentes, correm em velocidades diferentes. E mesmo se corressem a mesma velocidade, são pessoas que têm rotinas diferentes, que têm adaptações aos exercícios diferentes, que o mesmo treino vai servir muito bem para um e vai não servir tão bem para outro. Então é muito importante você ter a orientação, e quanto mais personalizada, quanto mais assim com uma pessoa que te orienta, melhor, tá? Eu já vou dar um spoiler aqui, mas eu estou criando um programa mais para iniciação à corrida, que vai ser um programa mais geral, assim, vai ser um programa que eu vou trabalhar várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Mas eu vou reunir pessoas com as mesmas características e vou adaptar esses treinos um a um, falando com elas, mas elas vão ter acesso aos mesmos treinos. Vou lançar em janeiro, vai ser uma opção mais barata, né, de treinamento. Hoje, quem treina comigo aí tá numa faixa de R$200 por mês, né? E muita gente, puxa, é caro, não sei o que lá. Então, em janeiro, eu vou estar lançando um produto que ele não é tão individualizado, mas ele vai funcionar. Vai estar numa faixa aí de R$ 49,90 por mês, tá? Que a gente consegue atender mais pessoas, tá? Vai ser uma maneira mais geral, mas a gente vai sim conseguir atingir os objetivos. Mas é claro, se você quer atingir rápido, de maneira saudável, o quanto antes possível, é bom você ter uma atenção bem individual, bem em cima de você, que isso vai funcionar mais fácil, tá bom? Beleza? Galera, tem pergunta aí, eu fui falando de tudo aqui. Eu queria fazer uma live
amanhã ou quarta, mas não vai dar, vou ter compromisso essas 2 noites. E eu ia falar de planejamento, né, para 2021. Então, falar um pouquinho agora, você que está pensando em 2021, se você quiser colocar a tua meta, o que você quer alcançar em 2021 aí, pode falar. Deixa eu ver que horas são aqui, eu tô falando que não paro mais. Ai, não liguei meu computador. Perdi as horas. Falar um pouco de... Opa, 8h55. Vamos ver se o Insta vai cortar minha live com 1 hora, ele vai deixar continuar. Falando de metas, né, do que alcançar em 2021. Então, uma dica aí pra vocês é, defina aquilo que você quer alcançar em 2021. Você que tem treinador, você que não tem, defina. Por que é importante definir? Principalmente escrever em algum lugar. Porque você aponta uma direção. Apontar uma direção é muito importante. Ó, tô apontando pra frente, tô apontando pra você. Eu tenho essa direção aqui, que é o quê? É ajudar ao máximo você que é meu aluno, você que é meu seguidor, você que está aqui nessa rede. A maioria de pessoas, eu tenho essa direção aqui. Eu quero ajudar, eu publico conteúdo, eu faço live, porque essa é a minha direção, eu apontei para isso, tá? Você como corredor, o que você quer alcançar? Escreve. Por quê? Porque você vai concentrar forças, você vai organizar o seu tempo, você vai priorizar coisas para alcançar aquilo que você deseja. Porque tem muita gente que corre, quero correr ano que vem, mas nem sabe o que vai correr. Não sabe o que vai alcançar. E essa pessoa é fácil ela perder treino, é fácil, porque ela não tem uma meta. Então é muito importante uma meta, ela é escrita. Tá, beleza, escrevi a meta. Coloca uma data para essa meta. Pode ser para dezembro, pode ser para agosto, ali a Ana vai correr em julho, pode ser para julho, tá? E agora a gente vai dividir esse tempo a partir de hoje até o dia da sua meta. O que deve ser trabalhado nesse momento? Dá pra gente trabalhar as limitações. Que limitações você tem que pode te impedir de chegar até lá? Você tem que eliminar essas limitações. E coloque data para eliminar cada limitação. Tem que perder peso até tal dia. E tal. Você colocar para você se cobrar, porque senão você vai chegar lá com todas as suas limitações. E daí não vai dar muito certo. Você tem que colocar também as habilidades que você precisa adquirir. Eu preciso correr melhor. Eu preciso correr um pouco mais rápido para alcançar. Então, eu tenho que fazer uma distância menor, mais rápido até tal dia. Eu tenho que fazer uma distância um pouquinho maior, mais rápido até tal dia, para eu conseguir fazer essa distância que eu quero mais rápido no dia que eu quero. Então, você tem que por exemplo, fortalecimento. Você tem que organizar o teu fortalecimento. Tem que organizar. Professor, não sei como fazer. Peça ajuda, comenta aqui na minha live, manda pergunta. Todo dia eu tô abrindo caixinha de pergunta. Manda, aproveita. Você, quer um acompanhamento mais de perto? Contrata um treinador, me contrata lá que a gente vai conversar, tá bom? A intenção é fazer você chegar o mais rápido possível naquilo que você deseja, e dá assim, né? Hoje eu tava conversando, até acho que com a Ana ali, que ela me perguntou como é que funcionava. Eu falei, bom, o resumo de tudo é o que? Eu praticamente pego você na mão e te levo até o teu objetivo, o que vai fazer. Na verdade, o que vai depender é se você realmente vai fazer tudo que eu falo, toda a orientação, todos os treinos. Se você fizer, não tem segredo, você vai chegar. Realmente não tem segredo, você vai chegar. Porque o conhecimento de um expert no assunto, junto com a vontade da pessoa que quer alcançar. Então, não tem segredo, vai dar certo. Sozinho, vai ser muito difícil de você conseguir. Agora, acompanhado, você vai mais longe e vai mais rápido. Claro, acompanhado com as pessoas que você sabe que vão te fazer chegar lá, tá bom? Galera, perguntas. Eu acho que a live já deve estar completando 1 hora. Eu hoje não paro de falar. Eu coloquei eu fiz uma lista de planejamento da live. Eu não falei nada que eu planejei pra live. Eu falei até não tá aqui. Mas galera, se tiver pergunta, manda, aproveita. Essa vai ser minha última live aí de 2020, tá bom? A próxima eu vou fazer uma live no domingo. Então, pra quem não viu, do dia 4 de janeiro até o dia 18 de janeiro vai ter o desafio de emagrecer 3 quilos em 2 semanas, tá bom? Essa semana ainda eu vou abrir as inscrições, vou postar aqui no Insta, beleza? Você que exagerou aí nesse fim de ano ou no ano inteiro, a gente vai trabalhar bastante para perder 3 quilos. Vou fazer lives aí com profissionais da área, nutricionista, médico, tudo pra gente
ter uma equipe aí nos orientando, tá? Eu vou passar os treinos aqui no desafio, a gente vai ter live pra gente falar, pra gente conversar, pra você conseguir alcançar essa meta, tá bom? 9 horas, galera. Pergunta, manda agora, tá bom? Manda agora a última live de 2020. Beleza? Tem gente entrando ainda. Pessoal, qualquer pergunta sobre corrida pode mandar. Pergunta, professor, como é que eu faço para alcançar isso? Professor, será mesmo que eu consigo? Manda aí. Tira as suas limites. O que você tem de limitação? Pergunta. Bom, se não perguntar, coloca aí o que você tá achando da live. A live tá sendo produtiva para você. A live foi legal, manda um joinha aí, comenta, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Se você não conseguiu assistir toda ela, você vai poder acessar ela no meu IGTV ali, que eu vou postar ali daqui a pouquinho. Beleza? Vou encerrando aqui. Obrigado, Érica. Ficou boa mesmo. Valeu, Denise. Muito obrigado aí por estar assistindo, né? Deixa eu ver aqui quem tá assistindo. Início, Júlio, obrigado, Júlio, Lúcia, Rosa, Mônica, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Continuo disponível aqui no Instagram para vocês, qualquer pergunta que vocês tiverem, tá bom? Valeu, Rosa, valeu, Lúcia. Qualquer pergunta que vocês tiverem, mandem, por favor, tá bom? Aí nos stories, na caixinha de perguntas, nos comentários. Tô postando bastante conteúdo legal aí pra vocês, tá bom? E assim, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Minha missão é fazer com que vocês consigam correr. Quem não consegue correr, minha missão é você fazer os seus primeiros quilômetros em pelo menos 8 semanas. Érica, traz pizza pra mim, você, por favor. Eu não vou até aí, não. Pelo menos fazer os seus primeiros quilômetros em 8 semanas. E você que já corre, é fazer você conseguir correr mais rápido, mais longe, você conseguir correr até aonde você deseja, tá bom? Então, fica aqui o meu super agradecimento a você. Tenha um bom restinho de ano, né? Hoje é dia 28, tem o que? 3 dias aí em 2020, então tenha um ótimo fim de ano e tenha um feliz ano novo, com muita realização, muito sucesso, tanto na corrida, tanto na vida, tá bom? Espero que você consiga alcançar o que você deseja e saiba que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Mesmo você não sendo meu aluno, você sendo apenas meu seguidor, me suga aqui, manda pergunta, manda tudo, tá? Aproveita. Beleza? Então, feliz 2021, um abraço, um beijo e traz pizza, Érica, porque eu tô com fome. Beijo, tchau, tchau.